são popularmente conhecidos por bolores, fermentos, levedos, orelhas de pau, trufas e cogumelos. Características gerais dos fungos. É um grupo formado por cerca de 200 mil espécies espalhadas por praticamente qualquer tipo de ambiente. Os fungos apresentam grande variedade de modos de vida. Os fungos liberam enzimas digestivas para fora de seus corpos. Também são conhecidos como bolores. São organismos eucariontes, com células nucleadas. Existem espécies unicelulares e pluricelulares. Os fungos pluricelulares apresentam uma estrutura formada por uma... Ana, vai se fuder! Características gerais dos fungos. É um grupo formado por cerca de 200 mil espécies espalhadas por praticamente qualquer tipo de ambiente. Os fungos apresentam grande variedade de modos de vida. Os fungos liberam enzimas digestivas para fora de seus corpos. Também são conhecidos como bolores. São organismos eucariontes, com células nucleadas. Existem espécies unicelulares e pluricelulares. Apresentam estrutura formada por malha filamentosa, chamada de hifas, agrupadas, formando um pseudo-tecido denominado micélio, caracterizado conforme sua distinção citoplasmática em hifas septadas, cujas células são individualizadas, cada uma contendo seu núcleo, hifas cenocíticas, com aparência anatomassada, formada por um citoplasma estendido e polinucleado. Esses seres são heterotróficos. Reprodução dos fungos. Os fungos apresentam reprodução assexuada e sexuada. No ciclo reprodutivo de alguns fungos aquáticos, há a produção de gametas flageladas, que se fundem e gerem zigotos que produzirão novos indivíduos. Nos fungos terrestres, existe um ciclo de reprodução no qual há uma produção de esporos por meiose. Desenvolvendo-se, esses esporos geram hifas haploides, que posteriormente se fundem e geram novas hifas diploides, dentro dos quais ocorrerão novas meioses para a produção de mais esporos meióticos. A alternância de meiose e fusão de hifas que se comportam como gametas caracteriza o processo como sexuado. Já a reprodução assexuada se divide em fragmentação, brotamento e esporulação. Principais doenças causadas por fungos: tineia do corpo, tineia da cabeça, pityriase versicolor e animicose. Importância dos fungos no ambiente. Os fungos saprófagos nutrem-se de matéria orgânica em decomposição. Os fungos são organismos muito ricos em vitaminas e pobres em gorduras e carboidratos, assim sendo utilizados na preparação de alimentos e bebidas fermentadas. Importantes para a indústria farmacêutica, na produção de antibióticos, como a penicilina, extraída do fungo Penicillium, e outros medicamentos. Importância econômica dos fungos. Eles são utilizados em diversos setores, do gastronômico ao farmacêutico. Estima-se que cerca de 200 tipos de cogumelos são usados na alimentação humana. O levedo proveniente dos fungos é bastante utilizado na produção de bebidas alcoólicas e de pães. Alguns fungos produzem toxinas poderosas, que vêm sendo objeto da pesquisa farmacêutica. O mercado já conta com alguns antibióticos e medicamentos produzidos com fungos. Reino dos protistas. Características gerais. Os protozoários são seres heterotrófos, podem viver isolados ou formar colônias, ter vida livre ou associar-se a outros organismos e habitam os mais variados tipos de ambientes. Podem viver isolados ou formar colônias, ter vida livre ou associar-se a outros organismos e habitam os mais variados tipos de ambiente. Tipos de locomoção dos protozoários: sarcodíneos ou rizópodes são protozoários que se locomovem estendendo pseudópodes. Flagelados são os que nadam com auxílio de flagelos. Ciliados
que são seres que utilizam cílios, e os esporozoários. São protozoários que não possuem estruturas de locomoção. Eles são todos parasitas e causam doenças. Características dos protozoários. Esses seres são heterotróficos. Sua sobrevivência se dá a partir da absorção de nutrientes. Pertence ao reino protista, um tipo de grupo artificial, já que sua origem não parte de um mesmo ancestral. Se locomovem através de flagelos ou cílios. Os protozoários, por sua vez, não apresentam nenhum tipo de estrutura locomotora. São levados na forma de esporos pelo ar, água e até mesmo por animais. Principais doenças causadas por protozoários: amebíase, doença de Chagas e malária. Reprodução dos protozoários: Paramecium. Paramecium é um nome genérico de um protozoário ciliado muito comum em mananciais de água como os açudes e riachos. Os Paramecium possuem 2 tipos de reprodução: divisão binária. Em condições favoráveis, a célula se divide em 2. As 2 novas células geneticamente idênticas crescem rapidamente e voltam a se dividir, mantendo as condições favoráveis. Esses organismos podem se dividir 2 ou 3 vezes em um dia. Conjugação. Em condições ambientais desfavoráveis, 2 indivíduos de sexo diferentes entram em contato e formam uma ponte citoplasmática temporária, por meio da qual trocam micronúcleos. Importância dos protozoários no ambiente. Esse já foi lido. Deu. Importância dos protozoários no ambiente. Nas águas, consomem as populações de bactérias, algas e outros protozoários, controlando essas populações, além de servirem como alimento para organismos dos níveis mais altos da cadeia alimentar. Quando morrem, seus corpos se acumulam no fundo dos oceanos e contribuem para a formação das rochas calcárias. Além disso, alguns grupos de protozoários são utilizados na indústria médica.